E o tema de hoje é, afinal, se eu tenho uma depressão, meu filho desenvolveu uma depressão, será que o meu neto pode desenvolver uma depressão? É hereditário? Não é? Então vem comigo que eu vou contar pra vocês. Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é saúde mental versus julgamentos. Bom, gente, esse é um tema muito importante para ser dito e é um pouco clichê, podemos dizer, né? Antes de eu começar de fato dizer para vocês sobre a saúde mental e os julgamentos, eu quero contextualizar e trazer um pouquinho sobre a história da saúde mental no mundo, né? Como a gente sabe, a saúde mental por muitos anos, ou melhor, por muitos séculos, foi vista como algo onde as pessoas sofriam muito. Então, por exemplo, na Idade Média, se a gente for pesquisar, nós vamos perceber que pessoas que poderiam ter traços ali de esquizofrenia ou traços de algum transtorno mental eram pessoas que eram colocadas como loucas, pessoas que não tinham a capacidade mental, eram excluídas, o seu tratamento muitas vezes era com muita negligência, tratamentos muito invasivos, como tratamentos de choque, tratamentos de tortura. Recentemente eu assisti uma série que contava a história do rei Charles da Inglaterra e ele foi conhecido como um rei louco. E naquela época, né, pelo que a gente vê, muito provavelmente ele tinha algum tipo de transtorno mental. Não tem como a gente dizer ao certo, era essa doença, não, era aquela. Porém, a gente percebe que ele traz algum traço de alucinação, algum traço ali de desconexão com a realidade e traz também ali um pouco sobre a sua consciência. E na série nos choca muito de ver como que o médico tratava ele com aquela doença. Imagina, um rei que estava num poder que é muito, vamos pensar, em um poder máximo do máximo, e ali ninguém poderia descobrir que o rei tinha aquela doença, pois poderiam tirar ele do reinado. E pelo fato dele não ter mais o pai dele presente, porque o pai dele, se eu não me engano, acho que faleceu, o pai dele também, eu não lembro direito, mas ele não tinha o pai dele presente na vida dele. A gente começa a perceber como que era feito esse tratamento. Então, se a gente olhar pelo contexto social, a saúde mental sempre foi deixada de lado e sempre foi trazida com muitos estigmas, como se fosse algo que a pessoa quisesse ter e não ao contrário, algo que a pessoa desenvolvesse ao longo da sua vida, aonde ela vai ter que aprender a lidar. Mas se a gente for parar para pensar na época do rei Charles e nas outras épocas ali do mundo, é normal que nessa época as pessoas tivessem dificuldade de fato para compreender. Mas sabe o que me deixa assustada mesmo? É nos tempos de hoje, ainda ouvir pessoas de dizer: se você continuar tomando esse remédio, você nunca vai sarar. Você é louco. Você que tem tal doença precisa levantar dessa cama, precisa ver a vida de outra forma, precisa ser uma pessoa melhor. E aí a gente acaba colocando a culpa na pessoa que está doente. E quando a gente fala em colocar a culpa na pessoa que está doente, é de fato colocar a culpa mesmo, como se essa pessoa escolhesse ter essa doença. E o que a gente sabe é que não, é algo que nós desenvolvemos. Alguns estudos mostram que, vamos trazer o exemplo da depressão, que ela tem tanto contextos, ou melhor, fatores ambientais, né, como fatores também genéticos. E quando a gente pensa em gene, nós precisamos entender que o gene, ele é uma porcentagem da nossa existência. Mas o que nos faz, de fato, desenvolver como uma depressão, como um transtorno de ansiedade, é o que a gente vive, é o que a gente desenvolve, é o que a gente aprende. Ou seja, não tem como a gente colocar culpa numa pessoa que vive numa relação abusiva
desenvolver depressão ou desenvolver um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o que ela está vivenciando está ajudando a desencadear esse sofrimento psíquico que ela está tendo. Então, gente, julgamentos é a última coisa que nós precisamos ouvir quando estamos doentes. Um exemplo que eu gosto de dar muito é quando você percebe que, vamos pegar, que uma pessoa tem câncer. Você chega para essa pessoa que está com câncer e fala para ela: olha, você desenvolveu câncer porque você teve maus hábitos. Porque se você fosse uma pessoa saudável, você não desenvolveria câncer. Vocês já ouviram alguém falar isso? Ou fazer isso? Muito provavelmente que não. Então, o que a gente entende disso? Que essa pessoa que está nesse sofrimento, seja essa pessoa com câncer, seja essa pessoa com uma doença psíquica, a gente precisa entender que ambas precisam de acolhimento, precisa de ombro, precisa de pessoas que as ajude, esteja ali com elas, e não pessoas que vão fazer mal a elas ou que vão julgar elas. Por isso que eu sempre costumo dizer, o papel que a sociedade tem na vida dessas pessoas é muito grande. Então a gente precisa sim ter consciência sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas falas, sobre as nossas atitudes. E eu não tô aqui para dizer que quem convive com pessoas que têm doenças graves psiquicamente, que é um momento fácil ou que é algo simples a ser vivido. Não, é muito difícil, é muito doloroso. Eu falo isso porque eu atendo muitas famílias aqui na clínica e eu sei o quanto essa família está em sofrimento. Mas a gente também precisa entender que essa pessoa que está em sofrimento sofre 3 vezes mais. A pessoa que está com uma depressão profunda, ela traz o sofrimento para a família? Sim, mas ela também sofre. E ela sofre muito, porque ela está num lugar onde ela não gostaria de estar. Então a gente precisa sim ter consciência, precisa sim olhar. E a gente precisa mais ainda entender que se essa pessoa não consegue fazer sozinha o que ela precisa ser feito, ela precisa de ajuda. E você, que é alguém que está próximo a essa pessoa, ajude. Estenda uma mão e entenda que assim como ela precisa de ajuda, muitas vezes os familiares também. Mas aqui fica para vocês. Vamos parar de julgar, vamos entender, vamos passar a compreender como que a gente pode agir e ajudar essas pessoas que estão em sofrimento. Afinal, ninguém sofre porque quer. Um beijo e até mais.